O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá para você que está acompanhando a TV Zoom. Desde já agradecemos a sua audiência. E claro, está chegando no ar mais um Cidade Real, trazendo aí a retrospectiva do ano de 2018, dos meses de julho a dezembro. Nós já tivemos aí a primeira parte e hoje, agora em janeiro, a segunda parte, para sabermos aí como foi um pouquinho do ano de 2018. Eu peço que você não saia daí, que você não desligue a sua TV, porque já já nós vamos continuar com a nossa retrospectiva. Então, nós vamos para um intervalo muito rápido, mas já estamos de volta. Não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro! Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Falei que era rápido, já voltamos então, e aqui ao meu lado, claro, o apresentador do Cidade Real, Zuri Maurer. Olá, Zuri. Olá, Kessia, na condição confortável de convidado. Você que esteve conosco na gravação da primeira parte da retrospectiva de 2018 se saiu muito bem. Foi realmente muito elogiada pelos nossos telespectadores que manifestaram pessoalmente para mim elogios ao qual transmito a você, né? Muito obrigada. E certamente teremos um momento de recapitular o que aconteceu de mais importante no segundo semestre do ano passado. E por conta disso, como foi o seu Réveillon? Foi bom, graças a Deus. Foi bom? Passamos aí, né, a virada do ano, expectativas para 2019, né, esse ano que já começou. E seguimos aí, né, na esperança de um ano melhor. Sempre renovamos as esperanças a cada início de ano. Sem dúvida. É o que nos mantém sonhando por dias melhores. É verdade. Então vamos começar então falando que em julho foi votada então a lei orgânica do município que foi proposta na Câmara dos Vereadores. Desde maio estava para ser mudada a lei orgânica que rege o município de Nova Friburgo. Porém, a votação foi adiada por 2 vezes. Na manhã desta quinta-feira, a lei, que apresenta originalmente 715 artigos, começou a ser votada. Foram encaminhadas quase 300 emendas para a nova lei orgânica, a lei que regerá o município de Nova Friburgo. Depois de aprovada, a nova lei começará a valer imediatamente. Algumas que caracterizavam uma desfiguração da redação original, nós, de forma conjunta, por meio de um consenso,
dentro da Comissão de Constituição e Justiça, que faço parte, que é a CCJ, nós as excluímos. Algumas outras nós aperfeiçoamos o texto. O texto original tinha sido disponibilizado para a população por meio da internet, mas, de acordo com o presidente da comissão, a lei foi atualizada e continua disponível através do site www.novalonf.com. Ele tem um texto na íntegra, tá ok? E depois, assim que for aprovado, ele vai ser disponibilizado permanentemente no site da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Já está atualizado, no caso, com as novas emendas? Sim, a gente tem a última versão do texto. Nesse momento está atualizado. Na verdade, a partir do momento que foram feitas as emendas, elas foram incorporadas através do relator. A lei foi votada em sessão ordinária, tendo seu texto lido e relatado pelo vereador professor Pierre, caracterizando a sessão como longa e com pouca participação popular. Trata-se de uma lei muitíssimo bem concebida, cujo autor intelectual, redator e relator, o ilustre vereador professor Pierre de Moraes, foi absolutamente abençoado e iluminado por Deus na sua autoria. É um conjunto extremamente extenso, detalhado e minucioso de 718 artigos que tratam dos mais diversos aspectos acerca do funcionamento da nossa cidade, sobretudo no que se refere aos poderes executivo e legislativo. É uma lei além do seu próprio tempo, até porque prevê no seu escopo muitas situações que ainda estão na fase inicial, embrionária, mas que em dado momento irão se observar no nosso município. Portanto, é uma lei riquíssima sob o aspecto do conteúdo, com riqueza de detalhes e que certamente todas as autoridades deveriam ter um exemplar dessa lei orgânica na mesa de cabeceira das suas camas. Obviamente que a população também, paulatinamente, deve tomar conhecimento, mas, sobretudo, as autoridades constituídas, que têm obrigação e a responsabilidade de cumpri-las, devem conhecê-las na íntegra. É uma lei sensacional. Tive a oportunidade de conversar com o ilustre vereador por 4 ocasiões tratando desses aspectos previstos na legislação e é um escopo legislativo e jurídico fantástico. Não obstante, muitos municípios que já tomaram conhecimento desta obra literária buscaram contato com o nosso município, especificamente com o Poder Legislativo, para conhecer a mesma proposta, adaptá-las às suas realidades locais e também promoverem a revisão e a atualização das suas leis orgânicas. Repito, trata-se de uma lei adiante do seu próprio tempo. É verdade. E também, em julho, tivemos então a tão esperada reinauguração da Praça das Colônias, que foi destruída na tragédia de 2011. Já imaginou poder visitar 9 países e um continente em apenas um lugar e sem sair da cidade? Essa é uma das propostas da Praça das Colônias. O local dedicado à cultura, turismo e lazer foi inaugurado em 2008, mas apenas 3 anos depois foi obrigado a fechar as portas devido aos estragos da tragédia de 2011. Foram 7 anos de espera. Obras retomadas e logo em seguida suspensas devido a questões financeiras e jurídicas. 5 tentativas de reabertura do espaço, sendo a última com expectativa para maio, mês do bicentenário. Mas foi só neste final de semana, no dia 21 de julho, que as colônias de Nova Friburgo finalmente voltaram ao seu lar, com a reinauguração da Praça das Colônias. A obra prometia um novo piso e área de alimentação, restaurante e banheiros.
além de uma cobertura e melhoria geral das salas das colônias e infraestrutura do espaço. Todos os itens atendidos e finalizados em cerca de 3 meses após a liberação da última verba. O dinheiro total destinado à obra gira em torno de R$540 mil. A maior dificuldade foi esse intercâmbio com a Caixa Econômica Federal e com o convênio, com o governo federal, porque os recursos demoraram a ser remanejados para a prefeitura, aí a obra ficou paralisada muitos anos, nós tivemos que convencer a empreiteira depois a continuar. Havia um processo com muita dificuldade desde 2011, nós tivemos que várias vezes ir a Brasília, envolvemos várias secretarias de governo, envolvemos secretarias de turismo, de cultura, envolvemos também a procuradoria. Então foi uma luta muito grande e graças a Deus nós conseguimos essa vitória, entregando à população esse espaço maravilhoso que vai manter viva a história de nossa querida cidade. Para a Associação das Colônias, depois de tanta espera e luta, a praça se torna também o marco zero da cidade. Aqui é o marco zero, porque são as pessoas que fazem uma cidade. E a cidade foi feita por esses 10 países formadores da cultura e da nossa cidade. Uma cidade que valoriza a sua cultura, sua história, ela tem um futuro promissor. A praça retoma seu projeto inicial, com cada colônia levando aos friburguenses e turistas gastronomia, danças, festas e cursos, fomentando ainda mais o corredor cultural do Suspiro e, consequentemente, o turismo em Nova Friburgo. É um momento extremamente importante, eu acho que é o momento da cidade voltar a se revelar de uma maneira bem dinâmica, cultural, social e educativa. E eu estou, assim como todos os membros de todas as etnias, muito contentes, satisfeitos em ver a Nova Friburgo recuperando mais um grande espaço. O espaço, porém, ainda não será totalmente aberto ao público. A reinauguração foi a primeira etapa de várias para a ocupação completa do local. As colônias têm de 30 a 60 dias para começarem a funcionar em suas salas. E a partir dessa ocupação em caráter experimental, a praça funcionará de sexta a domingo. Bem a tempo para a primeira festividade típica do segundo semestre. Mas chegou a hora das colônias, né? Então nós estamos muito felizes com isso. Esse espaço aqui é um espaço fundamental para manter esse aspecto cultural das diversas nações. E bem a tempo do mês da Suíça, né? É sim uma coincidência, né? Já teremos agora no mês de agosto, o agosto suíço, uma série de atividades. Já começamos, esse agosto nosso começou um pouquinho mais cedo. Começa no dia 26, depois no dia 1º, o Dia Nacional da Suíça, em que tem um evento no Teatro Municipal, vai ter uma encenação sobre a formação da Confederação Helvética, seguido de um cortejo e depois uma degustaçãozinha de um chocolate aqui nesse espaço, já agora inaugurado. É uma situação que estava mal resolvida e que precisava realmente ser solucionada. Depois de muitos entraves, esse espaço ele homenageia, sobretudo, as colônias que estiveram na nossa origem, de maneira muitíssimo bem merecida, porque reúne naquele espaço privilegiado, num local, inclusive, simbólico e emblemático, no que se refere ao que aconteceu em janeiro de 2011, de maneira que as colônias ali tenham um espaço de convivência, possam se relacionar mais proximamente e, sobretudo, oferecer aos seus filiados e, sobretudo, aos turistas a oportunidade de conhecer melhor a nossa riquíssima e incomparável história municipal. Até porque também assim adota o lema desta administração quando divulga nas suas mídias o slogan Nova Friburgo, cidade de todos os povos. E, em tempo, se promove a reativação daquele espaço, que ainda carece de melhorias, que carece de estrutura para um melhor funcionamento, regularidade nos horários, participação efetiva das colônias, mas o espaço está à disposição das colônias, dos moradores da nossa cidade e, sobretudo,
dos turistas que querem conhecer melhor um pouco da nossa riquíssima história. Verdade, é muito importante, né? Sem dúvida. Manter viva essa história. Sem dúvida. E em agosto, o Hospital Maternidade da nossa cidade, né, o único hospital maternidade aqui público, foi alvo de algumas denúncias para o Ministério Público por conta da sua estrutura. Não é novidade que a saúde friburguense não passa por um bom momento. Dessa vez, a denúncia é acerca da estrutura do Hospital Maternidade de Nova Friburgo. Em visita à instituição, o vereador Johnny Maicon constatou uma série de problemas estruturais. Porém, de acordo com o mesmo, o secretário de Saúde prometeu olhar pelas demandas, porém, ao retornar à unidade, a história foi diferente do prometido. A gente deu uma nova chance para os gestores da saúde pública de Nova Friburgo resolver tal questão e disseram que tinham feito recentemente a detetização. Pois bem, né, e disseram também, e até foi publicizado pelo secretário municipal de saúde, o antes e o depois de uma suposta reforma da cozinha. Fui fazer uma visita em loco para verificar a execução do serviço. A priori, eu gostaria de elogiar o serviço, mas chegando lá, confesso que eu fiquei completamente horrorizado com o estado da cozinha, né? E principalmente com as condições de trabalho dos funcionários. Dentre os problemas estão a proliferação de baratas na cozinha, equipamentos da lavanderia com defeito e freezers e o fogão sem condições de uso, além da falta de equipamentos de proteção individual. E não para por aí. E pedi vistas a alguns documentos. Pedi vistas e escaneei os mesmos. Dentre eles, eu visualizei as requisições de materiais de limpeza completamente zerados. A unidade de saúde, hospital maternidade, solicita, faz a requisição pedindo itens de limpeza e não tem. Há meses que não tem. Como que eles vão trabalhar, como que eles vão limpar. De acordo com o vereador denunciante, falta o básico para que a unidade de saúde funcione em boas condições de trabalho. Johnny Maicon também fala que se o hospital ainda funciona é pelo empenho dos funcionários. Segundo o parlamentar, a denúncia que foi encaminhada para o Ministério do Trabalho também irá para o Ministério Público. A gente também vai fazer o mesmo encaminhamento para o Ministério Público Estadual e para vigilância sanitária. Novamente, Kessia, querida, a temática da saúde pública faz parte da nossa retrospectiva ao longo de todo o tempo que as fazemos. É o tema principal das retrospectivas, né? Sobretudo em nosso município. E desta vez, de maneira até surpreendente, o Hospital Maternidade Dr. Mário Castro, exatamente, que tem esse nome em homenagem ao famosíssimo médico Mário Dutra de Castro, isso, para citá-lo devidamente, sofre esse tipo de denúncia junto ao Ministério Público. É uma unidade de extrema importância no sistema, que presta relevantes serviços à Nova Friburgo, à comunidade, justamente acolhendo aquelas pessoas que não dispõem de outras condições para justamente ali terem os seus bebês, terem seus filhos e tal. E as pessoas, o quadro de funcionários, recursos humanos, são extremamente dedicados. Entendo que deve ter havido alguns desvios, alguns desajustes que certamente foram corrigidos. Mas se você observar, as reclamações em relação ao Hospital Maternidade são isoladas, são eventuais, diferentemente do que acontece em outras unidades de saúde. Sem dúvida. E também no mês de setembro, estava faltando pouco tempo, então, para que a concessão com a empresa de transporte público da cidade chegasse ao fim, e aí corria o risco de realizar mais um contrato temporário emergencial.
Nova Friburgo é a cidade da região serrana que contém o maior número de contratos emergenciais, comparada com Teresópolis, que não possui nenhum registro nessa espécie, e Petrópolis, que possui apenas um contrato assinado. Segundo o portal da Transparência de Nova Friburgo, só este ano a cidade tem 15 contratos emergenciais assinados, alguns em andamentos e outros que já foram extintos. O valor chega a quase a 7,5 milhões de reais. Então, a gente tem que explicar o seguinte: o contrato emergencial deve ser firmado para casos excepcionais, né? Em casos de tragédias, em caso em que aconteça alguma coisa inesperada pela administração pública. Esses contratos ele tem a duração máxima de 6 meses, né? Pode ser por 2, 3, 4 meses, mas essa é a duração máxima. Determina a Lei 866 até 180 dias. Ainda segundo o portal de Transparência, dentre os diversos contratos emergenciais assinados, alguns estão voltados para o setor da saúde, área que demanda um dos maiores valores. Um deles, no valor de mais de 3 milhões de reais, referente ao acordo para alimentação de pacientes, acompanhantes e funcionários do Hospital Raul Sirtan. Em abril de 2017, foi firmado um contrato de R$ 2.124.000 com a empresa Global para alimentação do Raul Sirtan pelo período de 6 meses. Em outubro, mais precisamente no dia 25 de outubro, foi emitido um documento pela direção administrativa do hospital dizendo que os acompanhantes de pessoas superiores a 18 e inferiores a 60 anos não podiam mais se alimentar no Raul Sirtan. Aí no mês de janeiro, Cristiano Guenin assume a pasta da Secretaria Municipal de Saúde e argumenta que o processo licitatório ele teria que ser arquivado porque tinham várias impugnações, vários retalhos do Tribunal de Contas do Estado. E aí, de forma bastante misteriosa, ele assina um contrato pelo valor de R$ 3.391.000 com a mesma empresa, pelo mesmo período de 6 meses. Agora é a vez do transporte público entrar no debate. A concessão com a empresa FAOL termina em setembro e a licitação ainda não foi apresentada, faltando menos de um mês. Na semana passada, o prefeito em exercício, Marcelo Browne, enviou à Câmara de Vereadores um projeto para licitar o transporte e prorrogar o atual contrato por 6 meses. Mas o documento foi retirado pelo Executivo para a reformulação. Porém, nesta terça-feira, a Prefeitura protocolou o anteprojeto de lei já alterado, obedecendo à nova Lei Orgânica Municipal e às legislações federais. No pedido, o município destaca o prazo da concessão e solicita a autorização legislativa em regime de urgência. Outra situação absolutamente inexplicável, que ainda continua mal resolvida, embora estejamos prestes a ter uma nova licitação para a prestação dos serviços de transporte coletivo em nossa cidade. Há 10 anos passados, já se sabia que no dia 23 de setembro de 2018, este contrato iria se expirar. Entretanto, as medidas necessárias, cabíveis, não foram tomadas no seu devido tempo. E a empresa, que tendo um novo grupo acionário, ainda assim quer ter a sua situação absolutamente regularizada, resolvida e pacificada, não consegue, apesar de todos os esforços, todas as tentativas de entendimentos com a administração pública. É preciso que também haja a devida responsabilidade e compromisso no trato dessas questões, entre tantas outras. Mas o que me chama a atenção é a antecedência que já se sabia do término do contrato e as medidas cabíveis não foram tomadas no seu devido prazo, cabendo inclusive a intervenção da Justiça através do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, tentando justamente homologar os diversos termos
que ainda não foram definitivamente celebrados. Precisamos de seriedade nessas questões, até porque não cabe mais contrato emergencial. Nossa cidade já tem contratos emergenciais em profusão. E como você disse aí sobre os contratos, né, emergenciais, o Zoom TV Jornal fez então um compilado de todos os contratos emergenciais que foram realizados até o mês de setembro, e foram 17 contratos. E o que chamou muita atenção da equipe foi que apenas um desses não era da área de saúde. Foi publicado no Diário Oficial de Nova Friburgo, só este ano, o 17º contrato emergencial da Prefeitura com dispensa de licitação. A maioria dos emergenciais foi feita pela Secretaria de Saúde e são relacionados a essa área. Em nota enviada à equipe do Zoom TV Jornal, a Secretaria informou que desde janeiro de 2018 foram abertos 87 processos licitatórios e concomitantes foram abertos 12 processos de dispensa de licitação, todos em conformidade legal. A Secretaria ainda não vislumbrava alternativa que não fosse o prosseguimento dos processos de caráter emergencial, no intuito de dar continuidade à prestação dos serviços que são essenciais à saúde pública, até a conclusão de todos os certames licitatórios já em curso. De acordo com dados do Portal da Transparência do município, até o momento já são mais de 9 milhões de reais em contratos com dispensa de licitação. A Lei de Licitações diz que a licitação pode ser dispensada quando houver uma calamidade ou situação de emergência, algum fato novo antes não previsto pela administração. Nova Friburgo é a cidade da região serrana com mais contratos emergenciais firmados este ano. Novamente a saúde protagonizando a nossa retrospectiva. Agora, para não ser repetitivo, os contratos emergenciais têm a sua definição eu diria, pela sua própria essência, por serem emergenciais, ou seja, situações imprevistas e inesperadas, como aconteceu em janeiro de 2011. Todas as demais, me parece, salvo o melhor juízo, não iriam necessitar ou não precisariam de contratos emergenciais. Até porque, no município vizinho de Petrópolis, existe apenas um contrato emergencial. E, no município vizinho de Teresópolis, que passou por uma grande mudança, uma grande confusão, na administração pública daquela cidade, não tem nenhum contrato emergencial. Teresópolis teve mudança de prefeito, mudança na Câmara de Vereadores, e ainda assim resistiu e não celebrou nenhum contrato emergencial. E Nova Friburgo se destaca negativamente com a celebração de 17 contratos emergenciais e, como disse Kessia, 16 na área da saúde. Realmente me parece que faz jus àquelas unidades de tratamento de emergência e de tratamento intensivo, porque são feitos em profusão, contrariando o interesse de quem tem dor, porque tem pressa. A população continua sendo maltratada nessas unidades de saúde e pelo sistema de saúde pública em Nova Friburgo. E para a gente, antes do intervalo, nesse mês de setembro também, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, pegou fogo, né? Chamou a atenção não só de Nova Friburgo, de todo o país, como de todo o mundo, e chamou a atenção para a preservação também histórica da nossa cidade. O último final de semana foi tragicamente marcado pelo incêndio no Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O patrimônio mais antigo do país tinha 20 milhões de itens e passava por dificuldades financeiras, geradas pelo corte em seu orçamento. Mas o triste cenário não é novidade no Brasil. Há 40 anos, na mesma cidade que assistiu a história ser apagada, o Museu de Arte Moderna também pegava fogo. Diante de trágicas surpresas como essas, o que esperar dos próximos anos, fundamentalmente em Nova Friburgo? Nova Friburgo tem uma história riquíssima,
mas o seu patrimônio histórico material se perdeu ao longo dos anos, principalmente muito recentemente. Muitas pessoas viram imóveis ainda na década de 80 e muita coisa se perdeu desde então. E os poucos que restaram são prédios significativos que nos contam sobre a vida no século XIX, no início do século XX, então são muito importantes para a nossa história. Para a historiadora, não só Nova Friburgo, como todo o país, estão carentes de maior conscientização e olhar atencioso quando o assunto é patrimônio cultural. Características essas que faltaram por anos no Museu Nacional atingido pelo fogo. Leis, normas existem aos montes, realmente precisa de uma consciência maior e que acredito que o que aconteceu com o Museu Nacional vem justamente a esse caso, que é preciso um olhar especial, uma consciência, se descobrir esses espaços, né? Ter consciência que eles existem para, então, protegê-los. Foi só a partir de 2009, quando foi criado o Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico Cultural de Nova Friburgo, que o trabalho de resgate histórico nos espaços da cidade começou a ser feito. A Fundação Dom João VI, escolas como Anchieta e Nossa Senhora das Dores, o Casarão do Barão no Nova Friburgo Country Club são apenas alguns dos patrimônios que mantêm a história da cidade viva. Entretanto, muitos ainda carecem de maior atenção e investimento do poder público, como é o caso do planetário do município, espaço hoje praticamente em estado de abandono. Essa comoção nacional, né, que a gente assistiu por causa do Museu de História Natural no Rio, né, isso acaba se refletindo em todo o centro, né, como museus ou centro de divulgação científica, que tem os mesmos problemas, sofre com abandono, com descaso das autoridades. De uns anos para cá, né, e de algumas administrações, a gente tem conseguido um certo apoio, o necessário para a gente funcionar, mas está longe do ideal. A gente precisa de reformas, a gente precisa até de dispositivos de combate a incêndio, de proteção. A gente ainda tem sofrido com alguns casos de vandalismo e é necessário que o governo olhe para essas coisas. Apesar da triste realidade do planetário, a tragédia no museu foi motivo para alertar outros espaços. Como forma de precaução, a Casa do Barão no Country Club está recebendo reparos e uma melhor estrutura. Mas o apoio deve ser em conjunto, entre cidadãos e órgãos públicos. Só assim, para não deixar morrer a história responsável por marcar o passado e construir o futuro. A preservação de um bem histórico é importante porque é o único meio de se proteger a identidade de um povo. Então, o friburguense ele só vai ter paixão e querer cuidar da sua terra, das coisas que ele tem aqui, se ele conhecer, se ele tiver esse conhecimento. E a gente sabe que isso, infelizmente, não deve partir só das pessoas. O cidadão ele não pode estar só a partir dele, ele tem que estar interessado. Não, isso também tem que vir do poder público, né? Tem que partir também de uma iniciativa dos órgãos públicos para que haja uma educação patrimonial, para que as pessoas tenham, então, conhecimento e busquem essa história, esse saber e trabalhem em conjunto. O que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que já tivemos oportunidade de repercutir também no programa Cidade Real e foi mundialmente motivo de tristeza, de indignação, até de revolta, de decepção, mostra que, culturalmente, as autoridades e, de certa maneira, também o povo brasileiro não preserva a sua memória. E um povo que não tem memória, não tem passado, não tem referência. E se não tem referência, como vai projetar o seu futuro? Em nossa cidade existe um acervo histórico belíssimo, com inúmeros imóveis tombados pelos devidos institutos. Mas que, diante da legislação que cerca a preservação desses imóveis, impedindo que reformas sejam devidamente executadas, eles acabam literalmente tombando. E você certamente já se lembra de alguns imóveis que foram
corroídos pelo tempo e deram lugar a outros empreendimentos. É preciso que essa legislação seja revisada, que benefícios sejam oferecidos aos seus proprietários, de maneira que sejam preservados. Simplesmente, através de um instrumento jurídico, decretar o tombamento daquele imóvel, me parece que é relegar o trato daquele imóvel ao seu próprio tempo. E aí, dessa forma, o patrimônio, além do próprio imóvel, se corrói. Nova Friburgo tem um patrimônio fantástico, conforme podemos observar na reportagem. Precisamos estar atentos também a esse aspecto histórico de nossa cidade. Sem dúvida, é muito importante. Preservar a história, né? Sem dúvida, querida. Vamos então para o intervalo comercial rapidinho. E você não saia daí porque já tem mais aqui no Cidade Real. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Estamos de volta com o Cidade Real e agora vamos falar então sobre as mudanças no trânsito das Brownies. Foi motivo de muitas especulações, foi adiada e então chegou enfim o dia da mudança. Na manhã desta terça-feira, nossa equipe esteve nas Brownies e acompanhou de perto a mudança que foi feita no trânsito do bairro. A modificação, planejada pela Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, estava prevista para o dia 2 de outubro, mas foi adiada para que as autoridades pudessem pesquisar a opinião dos moradores e comerciantes do local. De acordo com o secretário, um dos principais critérios da alteração foi o grande aumento do número de veículos na localidade. O trânsito aumentou muito na região aqui das Brownies, porque hoje, na verdade, as ruas das Brownies não atendem só a população das Brownies e São Suci. Hoje atende a população do Santa Elisa, do Catarcione, do Bela Vista, do Nova Suíça, e as pessoas que estão engarrafadas lá em Duas Pedras, ele passa pela Chácara do Paraíso, Nova Suíça, vem sair aqui, Sara Brown, a Visconde Itaboraí sobe e a Sara Brown desce. Esse cruzamento aqui é um dos cruzamentos mais perigosos que tem. Nós tínhamos essa pista com duas pistas, então estão descendo, as pessoas não respeitam a descida da Visconde Itaboraí e a pessoa que sai da Sara Brown, aqui acontecia muitos acidentes. Porém, os critérios pensados pela Secretaria foram colocados em prática sem o consentimento dos moradores e dos comerciantes. A maioria da população do bairro não queria que a modificação fosse realizada. O adiamento, que foi feito para acatar opiniões, acabou não surtindo efeito, pois a alteração foi feita mesmo com o abaixo-assinado contra o novo projeto. A mudança tem sido um transtorno para os moradores da rua Sara Brown. Quem mora no local precisa subir agora pela rua Visconde de Itaboraí, passar pela rua Marques de Souza e pela Estácio também, até descer e chegar até as suas residências. As alterações causaram uma certa confusão até mesmo para a nossa equipe, que se encontrou perdida em um determinado ponto do bairro. Para alguns moradores, então... Confusão total. Eu não sei mais como é que eu vou lá de casa, lá em cima, peraí. Eu vou ter que... Não, eu posso dobrar ali à esquerda. Eu acho que... eu posso dobrar. Quebrar a esquerda. Pois é. Complicou tudo aqui pra gente. Ninguém pediu isso. A
as opiniões se dividem. Para alguns moradores, a modificação pode vir a ser um benefício para o bairro. Eu acho que vai vir para beneficiar bastante o bairro, independente de muitos não gostarem dessa mudança. A gente já vem sofrendo muito com congestionamento nessa rua, na Visconde Itaboraí, eu acho que vai facilitar bastante. Essa rua aqui estava muito perigosa. Eu mesmo já passei muito sufoco aqui de pessoas descendo na contramão, na curva, e a gente sem ter o que fazer. Então eu acho que a princípio vai ser bom. Já para os comerciantes, a alteração pode apresentar uma ameaça para o movimento de seus estabelecimentos. É um absurdo o que está acontecendo hoje aqui. Hoje já deu engarrafamento aqui da Igreja Safe até lá embaixo, na Monte Líbano. Hoje um caminhão de entrega teve que voltar de ré daquela esquina até aqui, porque ele não conseguiu fazer a volta ali. O ônibus não consegue atravessar aqui atrás, nenhum deles, porque aquela esquina ali não permite, nem naquela, nem na de cima. Porque ele falou que a associação de bairro que pediu. Aqui tem mais de 10 anos que a associação de bairro não funciona, não tem presidente, não tem ninguém de associação aqui. Transtorno total, né? Que pessoal que a gente entrega cachorro também, tem que às vezes pregar nessa vila aqui do lado, nesse condomínio que tem aqui. É um transtorno para fazer manobra aqui, para subir. Para a gente está complicado. E afetou bastante. Hoje em dia, a gente costuma estar aqui com 5 cachorros uma hora dessa, já está com 2. Por enquanto, a mudança no trânsito vai entrar em um período de avaliação de aproximadamente 60 dias. De acordo com a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, os ajustes necessários serão feitos durante a semana. Mostra, sobretudo, que existe um despreparo da administração pública no trato dessas situações que envolvem a mobilidade urbana. Nova Friburgo apresenta um cenário de imobilidade urbana. E basta observarmos que a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, responsável por essas mudanças, essas alterações, que às vezes me parece que são feitas em caráter experimental, como se tivesse dentro de um laboratório onde se refaz ou desfaz as experiências, não dispõe de quadro técnico. Não se constata na referida secretaria sequer um engenheiro de tráfego para justamente oferecer os seus conhecimentos técnicos nessas ocasiões. E aí o que observamos é justamente experiências mal sucedidas que são retomadas, são retroagidas, mas que já causaram o embaraço, o desconforto e a indignação da população. Não cabe que medidas dessa natureza sem que haja a devida cautela e os estudos de praxe antes que sejam devidamente efetivados. Sim. Não há outra alternativa. Trânsito é uma matéria técnica e, como tal, deve ser tratada. É verdade. Em outubro também, uma coisa que a gente não pode deixar de falar foram as eleições, né? Todo mundo ficou surpreso aí com o que as pessoas, né, esperavam dessa eleição e, de fato, o que foi o resultado final. O domingo foi marcado pelo segundo turno das eleições 2018. Desta vez, a população votaria somente para governo do estado e federal. Após um dia inteiro de votação e apuração das urnas, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi eleito o novo presidente do Brasil e o candidato do PSC, Wilson Witzel, o novo governador do Rio de Janeiro. Bolsonaro recebeu 57.797.801 votos, o equivalente a 55,13%. Seu oponente, o candidato do PT, Fernando Haddad, recebeu 10 milhões de votos a menos. Abstenções, brancos e nulos somaram 42.466.291 votos. Já no governo do Rio, Wilson Witzel recebeu 4.675.355 votos, o equivalente a 59,87%. O ex-prefeito do Rio, candidato do DEM, Eduardo Paes, contabilizou 40,13% dos votos.
Abstenções, brancos e nulos somaram 4.591.805 votos. Em Nova Friburgo, dos mais de 151 mil eleitores cadastrados, apenas 75% compareceram às urnas. Ambos os candidatos eleitos tiveram uma votação expressiva na cidade, repetindo a tendência do primeiro turno. Bolsonaro recebeu 72% dos votos válidos e Witzel 69%. Em visita a Nova Friburgo, durante sua pré-candidatura, o novo governador do Rio de Janeiro esteve nos estúdios da TV Zoom. Em conversa com o apresentador José Modesto Arouca, Witzel falou sobre os planos da economia para a região. E nós precisamos aquecer a economia do Estado, para que a gente tenha, mais uma vez na equação, despesa e receita, para que a gente tenha uma receita melhor, sem aumentar imposto. Nós precisamos aumentar o empreendedorismo. E eu falava com o nosso vereador Sérgio Lobac, que também é pré-candidato a deputado estadual, da luta que nós vamos ter que enfrentar para, por exemplo, Friburgo ser uma zona de processamento de exportação. Nós precisamos exportar, porque na medida em que o Estado do Rio de Janeiro exporta os seus produtos, ele traz divisas e melhora a sua capacidade de gerar emprego e renda, aquece a economia, nós vamos ter um aumento de arrecadação. Um momento absolutamente fundamental e que tivemos a oportunidade de tratar em inúmeras edições do programa Cidade Real, cujos resultados você já conhece e não vamos ser redundantes. Mas mostrou significativamente dois aspectos. Primeiro, a influência das redes sociais nos processos eleitorais, em todos os âmbitos, em todos os poderes. Basta entendermos e observarmos e constatarmos que o presidente da República, que foi agora devidamente empossado no dia 1º de janeiro, se elegeu sobretudo pela sua atuação e da sua equipe nas redes sociais. Não obstante horário eleitoral obrigatório, debates nos veículos de comunicação, entrevistas de bancadas que, no meu entendimento, foram as melhores oportunidades de conhecer um pouco melhor o programa dos candidatos, as pesquisas eleitorais que precisam também sofrer uma regulamentação para que não interfiram na escolha do eleitor, mas, sobretudo, mostram que as redes sociais farão diferença em todas as próximas eleições e, sobretudo, o comportamento do eleitor. Atenção, você que é pré-candidato para as eleições municipais de 2020. O eleitor se manifestou legitimamente, democraticamente, nas urnas nessas eleições. O recado foi dado. O eleitor quer e exige mudança, quer e exige novos momentos e novos comportamentos. Não basta mais ter as mesmas práticas e o mesmo discurso. O eleitor está absolutamente saturado desse tipo de gente que ainda entende que a política deve ser feita da forma tradicional. Basta observarmos a escolha feita através do voto, conforme eu sempre digo, uma vez que votar é escolher, dos novos governantes, tanto a nível estadual e federal, nos poderes legislativo e executivo. Cabe, neste momento, começarmos a acompanhar as suas atuações, nos manifestarmos, fiscalizarmos na medida do que dispomos e, sobretudo, entendermos que quanto melhor, melhor para todos nós. Verdade. E no mês de novembro, o prefeito Renato Bravo teve que se apresentar, então, ao Ministério Público Federal para explicar por que ele não exonerou o número de cargos comissionados que estava previsto e também porque nomeou uma comissão de licitação para o transporte público de forma irregular. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho firmaram um acordo com a Prefeitura de Nova Friburgo para que uma reforma administrativa fosse feita no Executivo,
contratações de equipes médicas por recibos de pagamento a autônomos, os RPAs, proibição de nepotismo e contratações autorizadas de OS, organizações sociais, foram os 3 termos de ajustamento de conduta firmados. Porém, um deles ainda não foi cumprido. Dentro de um dos acordos, o objetivo era exonerar 200 dos 1.080 funcionários da Prefeitura até o dia 22 de outubro. Mas até agora, apenas 138 empregados foram demitidos dentro do prazo estabelecido. Dessa forma, com o descumprimento de um dos itens do TAC, a multa prevista é de R$ 40 mil por dia. Segundo os ministérios, o prefeito ainda contratou um funcionário comissionado para a concessão de transporte público e, mais uma vez, não cumpriu o acordo, já que o combinado era contratar um servidor público concursado. Devido aos transtornos, na última terça-feira, o procurador da República, João Felipe Villadomil, e o procurador do Trabalho, Jefferson Luiz Maciel Rodrigues, fizeram uma reunião com o prefeito e divulgaram em nota que, abre aspas, dessa forma, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal entenderam mais prudente encerrar as discussões e análises documentais para, ao final, noticiarem as conclusões a respeito e também emitirem um balanço quanto aos resultados alcançados em razão do cumprimento, até então, dos acordos, e com isso total publicidade e transparência. Pode-se adiantar, não obstante, que o prefeito se comprometeu na reunião a revogar a portaria número 885/2018, objeto de questionamento com efeitos a partir de sua publicação inicial. Fecha aspas. Trata-se também de mais uma interferência legítima dos órgãos constituídos na administração pública municipal, no que se refere ao Poder Executivo. Durante o ano de 2018, por inúmeras vezes, houve este tipo de atuação dos Ministérios Públicos, Estadual, Federal e do Trabalho, do Poder Judiciário, junto ao governo municipal, promovendo os ajustes de conduta que são concordados, são celebrados, são assinados, mas por vezes não são cumpridos. E as penalidades, querida Kessia, são severas, uma vez que se descumpre um acordo com os poderes constituídos, o que torna a situação extremamente preocupante. Até porque a Constituição diz que os poderes têm que ser independentes e harmônicos entre si. E me parece que isso não está se observando, não só em Nova Friburgo, mas também de uma forma geral, onde observamos rotineiramente a prisão de vários gestores, de vários administradores nos mais diversos âmbitos. Então, é um sinal de alerta, é um sinal amarelo de que a estratégia e a vertente das administrações precisam ser corrigidas. Sim, esse sinal de prisão é um sinal muito bom, que a gente vê que as coisas estão mudando, né? Sem dúvida. A Operação Lava Jato, querida Kessia, se você me permite comentar, se tornou um símbolo nacional. Eu sou de uma época que nas escolas existia aula de moral e cívica, e você aprendia que a bandeira, o selo, o hino, a própria moeda eram símbolos nacionais. E diante da repercussão e da eficiência dessa operação, também começa a se tornar, mesmo que informalmente, um símbolo nacional. Verdade. E esse ano de 2018 foi um ano de muita chuva na cidade, coisa que ninguém estava esperando, de que viesse tanta chuva, né, em meses que realmente não chove, acabou chovendo na cidade. E foi realizado neste mês, então, uma reunião para prevenir, então, o que pode acontecer ainda, né, e o que não poderia ter acontecido nos meses de dezembro, com a chuva forte. Algumas pedras chegaram a rolar em alguns lugares e algumas secretarias traçaram algumas estratégias, então, para prevenir o que poderia vir nesses meses. Esta semana foi marcada por chuvas intensas em Nova Friburgo, que causaram, inclusive, transtornos a muitas famílias.
Em função do grande volume inesperado, o prefeito Renato Bravo se reuniu na segunda-feira com algumas secretarias do município para um estudo estratégico de prevenção a esta grande quantidade de água que vem preenchendo a cidade nas últimas semanas. Então nós fizemos um trabalho de prevenção, de avaliação de equipamentos, da estrutura física, definimos equipes de apoio e também de emergência. Ouvimos uma palestra do Coronel Mori da Defesa Civil dizendo dos pontos mais importantes e estratégicos. Na ocasião, estiveram presentes os secretários de Obra, Serviços Públicos, Defesa Civil, Ordem e Mobilidade Urbana, Agricultura, Meio Ambiente e os subprefeitos de Olaria e Conselheiro Paulino. As respectivas secretarias vão criar ainda um grupo de colaboradores que fique sob aviso nos próximos meses, orientando e levando segurança, sobretudo, ao friburguense. Na verdade, nós já estamos reforçados já, porque nós fomos pegos de surpresa, né, com um mês de outubro de muita chuva, o mês de novembro também não está sendo diferente, então nós estamos antecipando essa nossa pauta de prevenção, né? A nossa Secretaria do Meio Ambiente, através da Geomática, fez um levantamento espetacular. Então a cidade está hoje bem mapeada, bem identificada. Além da iniciativa com todo o executivo, o prefeito pede ainda um trabalho em conjunto com a população. De acordo com ele, a soma dos esforços pode evitar muitos problemas na cidade e, claro, poupar os friburguenses. Da importância da comunidade, né? Porque às vezes a pessoa tem lá um lixo para jogar fora, espera um pouquinho, a coleta nossa é feita com eficiência, a EBMA atua também, né? No caso das subprefeituras de Olaria e Conselheiro tem atuado com muita eficiência, a Secretaria de Serviço Público também está sempre a postos para fazer a retirada, porque você coloca às vezes um lixo num horário antecipado, vem uma chuva mais forte, esse lixo pode causar um dano até de morte. São estratégias que têm que ser adotadas, reunindo todos os órgãos envolvidos, mas que, no meu entendimento, deveriam ser devidamente tratados 90 dias antes do início do período das chuvas, quando, no máximo, você pode adotar medidas emergenciais, apelar a São Pedro, que, reza a lenda, é o que comanda a precipitação pluviométrica sobre o planeta Terra, e assim nos acautelarmos. Essas medidas precisam ser tomadas, adotadas, porque, conforme eu disse na retrospectiva do primeiro semestre, na edição anterior, Nova Friburgo está localizada numa área de extremo risco. Basta observarmos historicamente o que sempre as inundações, os alagamentos e os deslizamentos de encostas causaram em Nova Friburgo e que certamente continuarão acontecendo. Entretanto, não precisam ceifar vidas. E as autoridades precisam estar preparadas, alinhadas, organizadas e, sobretudo, preparadas para os momentos inesperados que essas chuvas podem causar, até porque estamos em pleno período de verão, onde as chuvas acontecem com mais intensidade. É verdade. Chegamos então em dezembro, último mês Dezembro, do ano. muito bom. E dezembro, Natal, e a cidade, né, de Praz sempre fica enfeitada. E esse ano aconteceu uma licitação para 6 árvores de Natal e o preço dessa licitação assustou um pouco. E o período também para que essas árvores fossem montadas demorou um pouquinho, Zuri. É o que a reportagem mostra. Na tarde de hoje, a Prefeitura concluiu a licitação que adquire 6 árvores natalinas, 3 de 7 metros e as outras 3 de 9 metros de altura. A licitação, que tem o objetivo de homenagear os povos colonizadores de Nova Friburgo e fazer parte do projeto Natal de Todos os Povos, ficou orçada em R$ 273.300, 5% abaixo do valor previsto inicialmente. O secretário de Infraestrutura e Logística aponta a previsão para o início das instalações. Então, a lei agora ela nos obriga a fazer o resultado do julgamento, que já deve ser publicado amanhã,
com a homologação, com a devida homologação, e acredito que com o contrato sendo assinado aproximadamente quarta-feira, essas árvores já possam começar a ser montadas. 10 empresas foram contatadas. Dentre elas, 2 responderam positivamente, 3 empresas negaram e as outras não se teve resposta. Entretanto, apenas uma compareceu e ganhou a licitação. É a empresa especializada em fabricação de estruturas metálicas VAC Indústrias, Comércio e Serviços. Nós estamos com um cronograma, vamos fazer o possível e quase o impossível para entregá-la até o final de semana. Se possível que na sexta-feira já estejam elas todas iluminadas, mas não temos certeza. Vai depender agora da dificuldade de montagem de cada uma, né? Estamos preparados, somos uma empresa especializada no assunto, mas cada local, cada operação tem as suas particularidades. As árvores natalinas farão parte da decoração de 5 praças da cidade. São elas a Praça Getúlio Vargas e Demerval Barbosa Moreira, no centro, Marcílio Dias, no Paissandu, a Praça 1º de Maio, em Olaria, e Lafayette Bravo Filho, em Conselheiro Paulino. Agora, o que resta é aguardarem até 48 horas para que a decoração de Natal esteja finalmente pronta e possa atrair turistas. O que particularmente me chama a atenção não é exatamente o preço, porque já tive a oportunidade de trabalhar nesse tipo de iluminação decorativa e realmente os itens utilizados são de um valor bem maior, até porque praticamente 100% da disponibilidade do mercado é importado dos países asiáticos. Entretanto, a pouca antecedência mostrou que, certamente, somente uma empresa estava preparada para participar e atender os requisitos da licitação, o que aconteceu. Dado que ela teria um prazo de apenas 48 horas para iniciar a colocação dessas árvores, que têm que ser colocadas, que criam todo um cenário envolvente no momento do Natal. Isso é extremamente interessante sob vários aspectos, sobretudo fortalecendo o turismo, não só no Natal, como também no Carnaval que se aproxima, no aniversário da cidade, mas isso precisa ser cuidado com a devida antecedência, porque senão pode parecer que, conforme se diz no meio, toda boa licitação é decidida na véspera. Não queremos crer que isso tenha acontecido, mas, no mínimo, chamou a atenção o fato de que tão somente uma empresa tivesse participado da licitação. As árvores foram colocadas, ornaram, que é o termo que é muito utilizado da cidade, e que certamente, imagino, que poderão ser reutilizadas. Portanto, a observação não é em relação ao conteúdo, e sim em relação à forma. E chamou muita atenção, foram que 15 dias antes do Natal, então aconteceu essa licitação, e aí a cidade ficou menos tempo enfeitada, vamos dizer assim. Vamos pensar dessa forma. Pois é, mas enfeitou, né? Se não tivesse enfeite também iriam reclamar, né? Os friburguenses iriam reclamar, então. E uma notícia boa, então, para a gente fechar aí a retrospectiva, né, de 2018, foi que o tão esperado Hospital do Câncer não saiu, mas a Prefeitura firmou uma parceria com um hospital particular da cidade que vai oferecer, então, tratamento para o câncer. Não me surpreenderia se não terminássemos a nossa retrospectiva justamente tratando da prestação de serviços de saúde pública. Diante do mau emprego e do desprezo ao dinheiro público que foi empregado na construção do Hospital do Câncer, cujas obras estão paralisadas e sem previsão de retomada da sua conclusão, mesmo com o esforço de algumas autoridades, o que realmente, ainda de uma forma mais cruel, eu diria, sacrifica aqueles que precisam buscar esse tipo de tratamento fora da cidade, e esse hospital realmente já deveria estar em pleno funcionamento,
porque vai minimizar o sofrimento de todos aqueles que portam algum tipo de doença nessa área, nesse segmento. A Prefeitura, então, consegue viabilizar um oportuno e elogiável, e aí temos que nos manifestar, por conta, inclusive, pelo que temos conhecimento, de acertos no que se refere também a dívidas com as partes para a prestação de serviços dessa natureza num hospital de excelência em Nova Friburgo. Sem entrar no mérito do acordo, da parceria, dos entendimentos, da negociação, sobretudo nesta situação foi valorizado o tratamento de saúde às pessoas que, por vezes, têm esse tipo de situação em caráter terminal, que por mais que se submetam aos tratamentos existentes disponíveis, que apenas prolongam as suas vidas e, não obstante, por vezes, vem a óbito lamentavelmente. Então, sendo assim, pelo menos no que se refere à logística, essas pessoas terão uma situação mais confortável, mais adequada e menos sofrida para os seus tratamentos. Então, para não sermos também e tão somente críticos, manifestamos aqui as nossas congratulações ao Poder Executivo, à Secretaria Municipal de Saúde, pelo entendimento, pelo acordo firmado com uma importante instituição de saúde em Nova Friburgo. Que assim tenhamos outras práticas adotadas no decorrer do mandato que resta da atual administração do Poder Executivo. E vamos esperar, então, para ver como que vão ser esses atendimentos, né? Certamente. Tudo tem uma regra, então a gente tem que esperar para ver como que vão decorrer esses atendimentos nesse ano, então, de 2019. Certamente, menina. Então, terminamos, Zuri. 2018 foi. Foi, terminou, né? Acabou. Já na edição anterior, fiz os devidos agradecimentos e agora, nesta primeira edição do ano de 2019, queremos novamente ter o prestígio da sua valiosa audiência. Esteja certo que o programa Cidade Real, que vai para o seu 11º ano de existência, agora em março, continuará com a mesma proposta, com a mesma credibilidade, imparcialidade e informalidade no trato dos temas que são abordados aqui semanalmente, de maneira a levar até você informação de utilidade pública. Quero particularmente agradecer você, Kessia, por estar comigo nessas edições de final e de início de ano. Também naquela edição festiva que foi ao ar no dia 24 de dezembro, você foi peça destacada naquela ocasião pelo seu desembaraço, pela sua simpatia, pela sua beleza, obviamente, e queremos tê-la aqui em outras ocasiões, esteja certa disso. O telespectador já começa a preferir, entendo que por motivos óbvios, a sua apresentação do que aquela minha que você já está acostumadíssimo a ver. E encerro mais uma vez pedindo o seu compromisso com os interesses coletivos, os interesses que devem estar acima daqueles individuais nessas novas gestões que se iniciam no âmbito estadual e federal, sobretudo privilegiando Nova Friburgo, que é o que nos une. É verdade. Então, fica por aqui. Obrigada, Zuri, pelo convite. Estamos sempre à disposição. Digo estamos porque tanto eu quanto a equipe do Zoom TV Jornal, né, que cedeu essas matérias. Exatamente, menina. E também a emissora, né, estamos aí disponíveis para sempre que precisar. Certamente. Muito obrigada. Queremos tê-la sempre. E você aí de casa, obrigada pela companhia aqui nas duas edições, então, do Cidade Real. E para você, que você possa ter, então, como eu já disse na outra, um ano de 2019 muito melhor. Até uma próxima.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.